Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, sabadão, véspera de Clássico Bavi, e no vídeo de hoje eu quero trazer com vocês informações sobre o Clássico de amanhã, provável escalação do Bahia, também informações do adversário, além, claro, de informar você, torcedor, sobre tudo que vai acontecer no dia de amanhã. Quero trazer também informações sobre o mercado de transferências, definição sobre a situação do zagueiro Jubal, do Auxerre da França. Quero trazer com vocês aqui alguns complementos também, informações sobre lesionados, enfim, tudo geral, tudo completo para vocês. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Claro, é muito importante também que você se inscreva para ajudar aqui o nosso canal a chegar a 20 mil inscritos e assim você também não perder nenhum conteúdo aqui. E meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, porque antes de falar sobre o Clássico Bavi, eu quero falar com vocês sobre um posicionamento que o Bahia soltou hoje, né, nas suas redes sociais em relação à situação que vive a Confederação Brasileira de Futebol. Não só o Bahia, né, como todos os clubes da Série A e da Série B assinaram esse documento, né, essa nota, onde pedem uma renovação do futebol brasileiro, praticamente detonam, né, as últimas administrações da CBF, a CBF que teve esses últimos 5 presidentes, né, afastados, banidos do futebol, por toda a corrupção, né, que existe dentro da CBF, e é uma situação que atrasa o futebol brasileiro. Eu comentei para vocês sobre a situação do Edinaldo. O Edinaldo, ele entra, né, e aí você em 4 dias você já convoca uma nova eleição, você já vai ter ali as chapas praticamente sem tempo de nada para você poder fazer as coisas de forma bem feita, e como o próprio Bahia, né, e outros clubes também que assinaram a nota, como a própria nota fala, tira o protagonismo dos clubes de comandar o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é o que é por conta dos clubes. Então, é uma situação que é realmente complicada. Eu espero que a CBF agora, nesse novo mandato, né, que quem assumir possa assumir de fato e conseguir dar ordem à casa, porque é o que o futebol brasileiro precisa para poder avançar, tanto na qualidade dos gramados, na qualidade dos campos, na qualidade dos campeonatos, que é muito importante. O Brasil hoje tem um potencial enorme de crescimento, tem muito dinheiro sendo investido nesse momento no futebol brasileiro, mas a administração da CBF, que era para comandar e para conduzir esse processo, não acontece de forma significativa, né? Não acontece de forma correta. Vamos falar agora sobre o Clássico Bavi, vamos falar sobre o que interessa, sobre coisa boa. Tem algumas informações para passar para vocês. Primeiro eu quero falar do Vitória, que vem para esse clássico mais motivado, né, em relação a outros momentos que já teve na temporada, principalmente no início do Campeonato Brasileiro, porque venceu a equipe do Cerro Largo do Uruguai na Sul-Americana. Não vive um momento tão bom assim no Brasileirão, mas na Sul-Americana conseguiu um respiro, vai para a última rodada dependendo apenas de si. O Vitória que tem aí o Renato Kaiser, né, que é o seu principal jogador, foi o atleta que marcou os 2 gols na partida contra o Vasco, na sua última partida pelo Campeonato Brasileiro. O Vitória que conseguiu um resultado fantástico, mas assim, fantástico eu digo por conta das condições, né? Tinha um jogador expulso e tal, e conseguiu a virada para cima do Vasco. O Vitória tem um time que é muito limitado, é um time que está, assim como o Bahia, com um acúmulo muito grande de jogos, fisicamente está um pouco cansado, mas o Bahia tem totais condições, tecnicamente falando, de conseguir levar o favoritismo, na minha opinião, pelo que eu acompanhei do Vitória nos últimos jogos. É um time que não tem um trabalho tático, né, tão aprimorado nessa temporada, perdeu em termos de qualidade em relação ao ano passado, esse ano já foi vice-campeão para o Bahia no Campeonato Baiano. Eu sei que são jogos agora completamente diferentes, né, de Campeonato Brasileiro, mas o time do Vitória, a base é praticamente essa. Não vai ter o Mateuzinho, que é o seu principal jogador, que foi expulso dessa partida contra o Vasco da Gama, e vamos torcer para o Bahia conseguir de fato colocar esse favoritismo dentro do campo, jogando bola e se impondo em relação ao seu rival. Falando sobre o Bahia, temos algumas novidades. O lateral direito Gilberto treinou normalmente com o grupo e é a opção para o técnico Rogério Ceni. Outro jogador que também está de volta é o goleiro Ronaldo, que treinou com o grupo, fez atividades ali, né, complementares e tudo mais, e está pronto também para o clássico. Provavelmente não vai ser o titular, né, muito provavelmente, mas ele pode já pelo menos estar no banco de reservas. Volante Rezende segue como desfalque e o atacante Ademir também segue como desfalque do tricolor de aço, nem para o banco de reservas tem condições de ir. No mais, o Bahia deve ter na sua provável escalação goleiro Marcos Felipe, na lateral direita o provável retorno do lateral direito Gilberto, na zaga sendo composta pelo David Duarte, pelo Santimingo, e na lateral esquerda Luciano Juba. Meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, à frente Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Esse é o provável time do Bahia para enfrentar o Vitória na partida de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. É o primeiro clássico da temporada, né, em campeonatos brasileiros. A gente já teve alguns no Campeonato Baiano, foram 3. O Bahia com um favoritismo muito grande. Eu falei para vocês ontem, né, no Campeonato Brasileiro, o Bahia não perde para o Vitória jogando na Fonte Nova há mais de 30 anos. Que esse retrospecto possa se manter, um retrospecto muito positivo. Se a gente colocar em conta jogos fora e dentro de casa,
pelo Campeonato Brasileiro são 11 jogos de invencibilidade. O Bahia precisa muito do resultado amanhã, precisa muito dos 3 pontos pela situação que vive na temporada, nesse mini recorte que a gente está fazendo de 3, 4 jogos. O Bahia não está jogando tão bem assim, perdeu força ofensiva e precisa dar resposta. E nada melhor do que dar a resposta logo diante do Clássico. Eu falei para vocês sobre o time do Vitória, é um time muito físico, é um time que nesse momento está sofrendo um pouco, não está jogando tão bem assim, tecnicamente falando, é um time que tem dificuldades para atacar, um time que tem dificuldades também para defender. Os gols contra o Vasco, na minha opinião, foi mais numa abafa do que uma organização ou algo do tipo. Conseguiu a virada, mesmo com um homem a menos, o que dá uma motivação muito grande. Mas o Bahia tem time sim para conseguir se impor em relação à vitória, mesmo vindo de um momento ruim e complicado. Tem time para se impor, tem time para botar a bola no chão, jogar e conseguir exercer esse favoritismo. Se vai conseguir ou não, aí já é outros 500. Mas que tem condições de fazer isso, tem. E eu acredito muito que isso aconteça amanhã na Fonte Nova, com o apoio da torcida, colocando a bola no chão, jogando do jeito que sabe jogar, tem tudo para conseguir um bom resultado. Pelo menos para criar as oportunidades para o resultado acontecer. E é óbvio, né, não sofrer gols. O Bahia vinha de uma boa sequência sem sofrer gols nesses últimos 3 jogos. Né, acabou sofrendo gols para o Nacional, contra também o Atlético Nacional de Medellín, contra o Flamengo. Tentar equilíbrio, defensivamente falando, para conseguir ter as suas oportunidades à frente, conseguir definir a partida e vencer mais um clássico na temporada. Falando sobre o mercado, meu povo, quero trazer para vocês aqui rapidamente uma atualização sobre o zagueiro Jubal, do Auxerre da França, que eu comentei muitas vezes aqui com vocês sobre a possibilidade de ser um jogador que estava livre no mercado, porque ele não iria renovar com o Auxerre. O Bahia chegou a observar o jogador no início do ano, chegou a sondar e tal, ter algumas conversas com os agentes do atleta, porém ele já tem um destino definido, que não será o Bahia nem o futebol brasileiro. O Jubal deve assinar com o líder do campeonato russo, o Krasnodar, da Rússia. É um time que tem alguns brasileiros, né, que passaram por lá, brasileiros até conhecidos, e deve seguir seu caminho por lá. Né? A questão monetária acho que deve ter pesado um pouco. Ele tem mercado para seguir sim no futebol europeu e tinha mercado para conseguir em ligas melhores. Né? O futebol russo está banido aí pela FIFA, mas enfim, não será dessa vez. Ele deve seguir para o Krasnodar da Rússia. É um jogador que era muito interessante nos meus olhos, assim, um cara que faria muito sentido nesse Bahia, um experiente também, né, 31 anos, agregaria demais aqui, porque a gente está precisando de zagueiro, eu falo sempre isso para vocês, vai ser o principal alvo do Bahia nessa próxima janela de transferências. O Bahia busca um zagueiro, tenta acertar com um zagueiro, para conseguir chegar no Campeonato Brasileiro ali na segunda metade com essa posição não tão desequilibrada como está nesse momento. A gente tem o David Duarte, tem o Gabriel Xavier e não tem mais opção, porque o Rezende não é zagueiro, o Rezende é volante e não consegue cumprir bem aquela função. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Muito obrigado pela companhia de todos os dias. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.